criar semijoias de maneira simples e prática? Esse é o tema da nossa live de hoje. E eu vou mostrar também modelos de colares, pulseiras e brincos, porque essa é mais uma live criando semijoias incríveis com pedras naturais, onde eu te ensino a criar a sua própria coleção de semijoias com pedras naturais e a faturar com isso. Eu sou a Laura de Cristal, seja muito bem-vinda. Olha só, o Instagram tá chamando o pessoal, tá chamando as seguidoras. Enquanto isso, conforme você vai chegando, aproveita, me segue porque assim você vai receber conteúdos como esse todos os dias. Faço 3 lives por semana e todos os dias tem vídeo novo. Então aproveita, curte a live, manda coraçãozinho, manda foguinho e também compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Compartilha com aquela sua amiga que quer aprender uma nova atividade, quer aprender a criar semijoias com pedras naturais, com aquela sua amiga que quer ter uma renda extra ou até mesmo principal, ou que quer aprender a criar semijoias como terapia. Porque muitas pessoas depois da pandemia, durante a pandemia, ficaram com problemas de depressão, de ansiedade, e fazer algum trabalho manual ajuda a recuperar a saúde. E nada melhor que trabalhar com as semijoias com pedras naturais, porque além de ser um trabalho manual, ainda aproveita a energia das pedras para recuperar a saúde. E também aquela sua amiga que quer fazer por hobby, que quer dar de presente, que quer ter uma nova atividade, aprender uma coisa nova. Por quê? Porque as semijoias são muito interessantes, muito boas para você trabalhar, muito boas para você também fazer uma renda extra e até mesmo principal. E o tema da nossa live de hoje é muito importante. Por quê? Porque eu vou te mostrar como criar semijoias com pedras naturais de maneira simples e prática. Então, o pessoal que está entrando, vou te convidar para me dizer quem é aluna de Semijoias Sem Limites, escreve aqui para mim, sou poderosa. E quem quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais, escreve aqui, quero aprender. Olha aqui o pessoal entrando, a Rose já vi que é uma poderosa, minhas alunas queridas, escreve aqui para mim, quem é poderosa, quem é aluna de Semijoias Sem Limites, sou do Brilho das Pérolas, e quem quer aprender a fazer semijoias, escreve para mim, quero aprender. O pessoal chegando, vou te convidar para mandar coraçãozinho, foguinho, curtir a live, compartilhar, e é muito fácil de compartilhar. Você vem aqui onde tem esse aviãozinho, aquela setinha, clica ali e vai abrir a sua lista de amigas. Seleciona 2 ou 3, põe concluir e o Instagram chama elas aqui para a live. Olha aqui o pessoal dizendo, a Morena, Doniele, quero aprender. A Citrino, que é a Rose, é uma poderosa. A Dornelis Morena, quero aprender, muito legal. O pessoal mandando foguinho, coraçãozinho, muito, muito legal. Eu vou tomar uma água e a gente já vai começar o tema da nossa live de hoje, porque tem muito conteúdo importante. Então, enquanto isso, curte a live, manda coraçãozinho, manda foguinho e compartilha com mais mulheres que podem aproveitar esse conteúdo. Bom, eu já vou começar a falar do tema da live de hoje, porque é um tema muito importante, que é como criar semijoias de maneira simples e prática. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que é muito difícil, muito complicado criar semijoias com pedras naturais e também muito demorado. E não é, ao contrário, é muito simples e muito prático. E eu vou te mostrar como você pode começar a criar, como você pode criar semijoias exatamente de maneira simples e prática. Olha o pessoal mandando foguinho, coraçãozinho, gratidão, muito bom, muito legal. O pessoal chegando, já vi que tem poderosas aqui na live, tem quem quer aprender também. Bom, então a primeira coisa, o que é importante quando você vai começar a criar semijoias com pedras naturais? Claro que para criar semijoias você tem que utilizar alguma técnica. Como assim, Laura? Existem várias técnicas diferentes que você pode utilizar para criar semijoias. Por exemplo, até escrevi aqui, nylon, linha, cabo de aço, contrapinagem, amarração com fio de metal, castruado. Você pode trabalhar também com colagem, enfim, você pode utilizar várias técnicas diferentes para criar suas semijoias. Então a primeira coisa é você escolher uma técnica, uma ou duas, para você começar.
Ah, Laura, precisa ser uma técnica, por exemplo, o nylon, que é o mais básico, ou pode ser amarração com fio de metal, pode ser a técnica que você escolher para começar. Eu me lembro quando eu tinha lá, eu comecei com acessórios há mais de 30 anos atrás, e eu sempre tive a minha linha de produção. Eu tive lojas que eu comprava as peças prontas e também a gente produzia, misturava com essas peças prontas a linha de produção própria, que eram exatamente as criações no início de bijuterias e depois de semijoias. E eu me lembro e daí eu tinha as meninas que produziam no ateliê, a gente tinha um ateliê que produzia e mandava as peças para as lojas. Só que o que acontecia quando eu precisava aumentar a produção ou quando trocava uma menina? Quando eu ia anunciar, porque naquela época não tinha internet, a gente tinha que anunciar no jornal para contratar pessoas para fazer as criações. E não existia mão de obra qualificada, ou seja, as pessoas não sabiam fazer. Então, como é que eu selecionava as pessoas? Que elas gostassem de fazer trabalhos manuais, ou quisessem aprender, ou soubessem fazer algum tipo de crochê, tricô, enfim. Era importante que tivesse boa vontade para começar. E daí, deixa eu silenciar aqui que entrou uma mensagem. Deixa eu silenciar, que daí não fica entrando mensagem, certo? Bom, daí como é que eu selecionava? Fazia entrevista, selecionava as meninas e daí eu perguntava se elas tinham alguma habilidade. Se não tivessem, não tinha problema, desde que quisessem aprender a fazer. E daí a gente começava a treinar o pessoal com uma técnica. A pessoa ia fazendo, daí a gente ia ensinando qual a maneira correta de fazer e depois passava para a técnica seguinte. Ou seja, a melhor maneira de você começar é você escolher uma ou duas técnicas para você começar a criar semijoias. Olha, Camille, querida, a Camille é uma aluna muito, muito querida, uma das minhas primeiras alunas poderosas. Um beijo, Camille, que bom te ver aqui na live. Bom, daí o que acontece? Quando você escolhe uma técnica, é importante que você tenha o passo a passo para fazer aquela semijoia. Como assim, Laura? Não adianta saber fazer o início e não saber fazer o acabamento. Então você tem que começar com aquela técnica, começar a produzir, começar desde o início, passo a passo e ir até o final. Olha o pessoal mandando coraçãozinho, gratidão, muito bom a gente fazer essa live, reunir o Brasil inteiro, até pessoas de fora do Brasil que vêm aqui para a live. Muito legal. Bom, primeira coisa, escolher uma ou duas técnicas. Então, começar do básico. Ah, quer dizer que tem que ser o nylon, que é mais básico. Eu vou mostrar agora vou mostrar então peças feitas no nylon. Vamos lá. Tem que ser do nylon, Laura, que é o mais básico. Não, não precisa ser do nylon para você começar. Se você quiser começar com nylon, perfeito. Fica ótimo para você começar a criar as peças com fio de nylon. Mas não necessariamente tem que ser a primeira técnica para você trabalhar. E daí o que é importante, por exemplo, no nylon? Que ele tenha, para ser um acabamento perfeito, que ele tenha um bom movimento, que ele não fique duro, que não apareça um nylon, que aqui no final seja um bom acabamento, que não apareça, que não fique sobrando ou muito duro. E, por exemplo, então aqui eu estou mostrando um modelo de uma semijoia bem delicada, essa choker, que tem aqui uma pérolazinha central. Essa pedrinha é uma pedrinha coral bem pequenininha. E na mesmo material que é o nylon, eu estou mostrando agora uma pulseira. E essa é uma pulseira com bolas maiores, também com a mesma técnica do início ao fim, com o acabamento perfeito, que não fica aparecendo o nylon. Poderia ser feito na linha, que não teria a mínima diferença, porque não aparece o material de dentro. Então, isso que é importante. Outra coisa que me perguntam do nylon é: ah, Laura, o nylon não arrebenta? Ele é fácil de arrebentar? E eu te digo assim: o fio de nylon tem uma resistência, conforme a espessura dele, de 5 kg a 8 kg de resistência. Então não tem como um colar ou uma pulseira arrebentar o fio de nylon. O que pode acontecer é quando a pessoa vai produzir com o nylon
de pegar com o alicate, apertar o nylon e ali ela vai deixar o nylon frágil. Por quê? Porque ela apertou com o alicate e daí sim corre o risco de arrebentar. Mas com fio de nylon a gente utiliza muito pouco o alicate para trabalhar com ele, então não corre esse risco. Então, por exemplo, você pode começar com fio de nylon, que é uma possibilidade. Também você pode utilizar o cabo de aço para fazer as peças delicadas. Olha que amor, quem gosta de fazer as semijoias delicadas, dá para trabalhar com o cabo de aço. Também aqui fazer um acabamento bem delicado, bem perfeito e tranquilo. Ele tem o mesmo movimento que o nylon, não fica duro. Às vezes as pessoas têm dúvida se ele vai ficar muito armado. Não, ele não fica. Se você utiliza a espessura correta, se você utiliza a maneira de fazer o acabamento do início ao fim, você vai fazer um bom acabamento e vai utilizar o cabo de aço na técnica correta. Perfeito. Além do cabo de aço, você pode trabalhar com uma linha. Então, tá aqui. Aqui eu trouxe um colar todo feito de linha. É um colar aqui que ele começa com um nozinho entre as pontas. E aqui eu trabalhei com cascalho na linha, com um acabamento perfeito. Também aqui utilizei um fechinho boia para fazer o acabamento. Então, para você ver que você pode escolher, aqui já mostrei 3 materiais, 3 técnicas diferentes. O nylon, o cabo de aço e a linha. Porque se você aprende o passo a passo, como fazer os acabamentos perfeitos, você faz o modelo que você escolher. Vou continuar mostrando e vou mostrar agora a contrapinagem. O que é a contrapinagem? A contrapinagem é quando a gente faz os modelos utilizando principalmente os alfinetes ou muitas vezes o arame. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse colar, é um colar mais longuinho, com coração, com a pedra jaspe ferro. É essa pedra aqui na técnica da contrapinagem. Depois da contrapinagem, tem o brinco também aqui que eu vou mostrar de contrapinagem. Então você pode fazer modelos bem simples, bem práticos. Por exemplo, olha aqui esse brinco. Ele é muito rápido, ele é muito fácil, ele é muito simples de fazer e prático. Aqui também, aqui é o par dele. Assim como esses colares que eu mostrei antes. E também, além da contrapinagem, tem um outro modelo de contrapinagem que é esse modelo aqui. Deixa eu fechar o fechinho dele, que ele é muito interessante. A Camille está dizendo que adora colar. Eu também adoro colar, Camille. Acho que fica bem interessante, é bem legal para a gente começar a criar. Além de ser uma peça vistosa. Mas os brincos também são bons porque eles são rápidos da gente produzir. Então aqui eu tenho um outro modelo que ele é todo feito na contrapinagem. Que é, de novo, falando da contrapinagem, que eu estou falando dos alfinetes ou do arame. E por último também eu vou mostrar uma técnica que é a amarração com fio de metal. Por exemplo, esse colar aqui, que é todo com pérolas e cascalhinho aqui de cristal de quartzo, que é uma pedra natural. Feito com amarração com fio de metal, que é exatamente como a gente chama, uma técnica que a gente vai amarrando os metais e vai criando a sequência. Mas claro que é importante que você aprenda a maneira correta de fazer as voltinhas todas do mesmo tamanho, fazer o acabamento perfeito, porque assim você vai ter a segurança que vai ser um trabalho bem feito, que ele não vai desmanchar, que não vai soltar as peças, e sim que você vai poder ter a liberdade daí a partir disso, na hora que você tem a segurança de ter feito um bom trabalho, que você vai ter liberdade de poder criar qualquer modelo. Porque na hora que você aprende como fazer, você aprende a técnica, as técnicas, você pode escolher qual que você quer trabalhar. Então a primeira coisa para você fazer semijoias de maneira simples e prática é você escolher qual a técnica que você quer começar. Então você viu que tem várias técnicas diferentes que você pode utilizar para fazer as suas criações. Mas o importante é que você escolha e comece. Então a primeira coisa é isso. É bem bom.
Agora, a segunda coisa, segundo detalhe que você pode fazer as semijoias de maneira prática e simples, é você começar utilizando uma ou duas pedras ou pérolas diferentes. E eu vou te mostrar aqui de novo nesses modelos. Por exemplo, se você for começar a criar semijoias, você pode começar criando com por exemplo, um tipo de pérola. Olha aqui eu tenho um tipo de pérola e eu utilizei junto com a corrente, na técnica da amarração com fio de metal. Então aqui você já começa criando de maneira simples, prática e rápida para você fazer esse colar. Simplesmente utilizando um tipo de pérola. Aqui novamente eu vou te mostrar um brinquinho que é também um brinco que eu utilizei um tipo só de pérola, que é a pérola batata, e aqui os acabamentos, uma correntinha para baixo, a base para cima, e utilizei o arame de aço inox, que é um material muito bom, muito resistente de trabalhar. Bom, então eu vou te mostrar agora com dois tipos de pedras diferentes. Esse colar aqui, que é um colar muito lindo, que eu adoro, é um colar que foi feito com dois tipos de pedras diferentes. Só usei dois materiais aqui, que é o quartzo fumê e essa bolinha menor é o olho de tigre. E esse colar é todo feito utilizando simplesmente esses dois materiais. Tem aqui embaixo a mesma coisa no pingente, a mesma pedrinha olho de tigre que eu utilizei aqui, eu utilizei aqui embaixo. Assim como a mesma pedrinha quartzo fumê que eu utilizei aqui no meio do pingente. Então, para você ver como é possível você começar de maneira simples e prática. Ou seja, você precisa ter dois tipos de pedra para começar. Aqui, por exemplo, quartzo fumê e olho de tigre. Ah, Laura, mas eu quero começar com um tipo de pedra e quero fazer uma pulseira. Também dá. Vou te mostrar aqui essa pulseira vermelha em que eu utilizei um tipo de pedra só e aqui poderia ser toda tipo da mesma pedra. Eu botei um detalhe de murano aqui na frente, mas não precisaria ser, ela poderia ser toda de coral. Então, para você ver que aqui eu utilizei o nylon. Então é bem interessante, é bem importante que você domine as técnicas, porque isso te dá a liberdade de escolher o que quiser. Bom, então vou mostrar agora pedras, três tipos de pedras diferentes. Dois tipos de pedras diferentes e uma madrepérola. Para quem gosta dos colares delicados, quem gosta das semijoias delicadas. Aqui é um lápis lazuli, aqui embaixo está ele de novo e botei dois olhinhos gregos de madrepérola. E utilizei correntinha. Então, para você ver como é simples de começar, como é fácil, como é prático. E você pode criar modelos muito interessantes de maneira simples e prática. Por exemplo, vou mostrar um outro modelo, agora com três pedras, pérolas e pedras diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelo que eu utilizei ágata rosa, aqui é uma pérola natural e aqui é um quartzo rosa. Então são três tipos de pedrinhas diferentes, três tipos de materiais diferentes, uma pérola e duas pedrinhas. Então, se você utilizar a criatividade, você pode investir em dois tipos de material, às vezes até um tipo de material, que eu vou te mostrar agora, por exemplo, aqui na pulseirinha com pérola. Olha só, aqui a gente tem um tipo de material só, novamente, e essa pulseira é toda feita com correntinha e pérolas. Então você consegue fazer umas criações lindas simplesmente tendo um ou dois tipos de pedra ou pérola. E daí você utiliza a técnica que você escolher e vai criando os seus modelos. Aqui, por exemplo, são três pedras diferentes. É um pingente grande de coração, o losango e aqui é um rondel. E o colar todo é feito com essas pedras. Então sim, você tem a possibilidade de utilizar
um, dois ou três tipos de pedras para começar e você faz colar, pulseira e brinco. Ah, Laura, certo. Então quer dizer que primeiro você tem que escolher uma técnica. Sim, você no mínimo uma técnica, ou pode ser duas, para você começar a fazer. Mas o importante é que você conheça a técnica e aprenda a fazer do início ao fim. Por quê? Porque eu vejo depoimentos das minhas alunas antes de entrar lá no meu treinamento, no método Semijoias Sem Limites, que elas tinham muita dificuldade de ficar vendo vídeos soltos na internet que ensinava o início e chegava no final, no acabamento do colar, da pulseira, do brinco, elas não conseguiam fazer. Então é importante que você tenha um passo a passo, que você faça do início ao fim, que você veja como fazer o acabamento perfeito, porque isso vai fazer toda a diferença nas suas produções. E a partir daí você começa a criar suas semijoias, as suas coleções, você tem liberdade de escolher também que pedras usar, que cores usar. Uma coisa que uma dúvida que eu recebo muito nas minhas redes sociais é que as pessoas não sabem fazer boas combinações de cores. E eu te digo assim, para você começar, começa com o básico. Por exemplo, começa utilizando uma cor só. Aqui é um exemplo. Outro exemplo é esse colar que eu mostrei antes. São 2 tons de marrons diferentes. Então isso simplifica, isso facilita para você começar a criar. Claro que depois, conforme você vai aprendendo a combinar cores, porque existe um método para você aprender a criar, a combinar cores, que você nunca mais vai errar na combinação. Daí você começa a ousar e fazer outras combinações. Mas aqui, por exemplo, eu usei marrom, laranja e amarelo, que são a mesma cor com diferentes tonalidades, são da mesma família. Então esse pode ser o início para você começar utilizando a mesma cor de pedra com diferentes tonalidades. Como por exemplo nessa choker. O vermelhinho, aqui tem um laranjinha e tem uma pérola, que a cor da pérola é neutra, ela não interfere em nenhuma outra tonalidade. Você pode usar as pérolas com qualquer cor de pedra que fica maravilhoso. Então isso é muito importante quando você começa, se você não sabe combinar cores, começa com cor única, ou então com uma mesma cor em diferentes tonalidades. Depois, conforme você for aprendendo, fazer as combinações, aprendendo técnicas diferentes, você vai ousando e fazendo novas combinações. Porque existe, que eu já falei, uma maneira de fazer a melhor combinação que você não vai errar. É um método que arquitetos usam, que pessoas que trabalham com moda também usam, que faz com que você nunca mais tenha dúvida para fazer as melhores combinações de cores de pedras nas suas semijoias. Então isso é importante, que você preste atenção, tem dúvida, compra coisas parecidas para você começar. Mas o importante é que você comece, que você bote a mão na massa. Porque às vezes eu ouço as pessoas esperando que fique perfeito. E eu te digo que o feito é melhor que perfeito. Então começa e depois você vai melhorando. E é assim que as coisas vão acontecendo. Porque se a gente fica esperando que tudo fique perfeito, as coisas nunca são perfeitas, porque a vida vai indo, a gente tem que ir aproveitando e fazendo as coisas, sem medo de errar. Errou, faz desmancha. E tá tudo certo. Sempre quando a gente começa, às vezes a gente tem que refazer as coisas, e isso é ótimo, porque você vai estar treinando como fazer de maneira diferente e até melhor. Mas o importante é que você comece. Então eu vou te convidar para curtir a live, curte a live, manda coraçãozinho, foguinho. Se você ainda não me segue, começa a seguir o meu perfil. Se você está vendo no Instagram e no Facebook essa live gravada, começa a me seguir, curte, compartilha. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no canal e aciona a sinetinha para receber notificações cada vez que tiver um vídeo novo, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Laura de Cristal. Então, é importante que você acione a sinetinha para receber todas as notificações. E é importante que você comece. Olha a Denise dizendo aqui, nessa aula eu descobri o azul e o laranja. A Denise é uma das minhas poderosas do método Semijoias Sem Limites, que faz umas criações lindas
Ela é bem ousada nas cores e é muito legal ver o trabalho das minhas poderosas. E eu fico muito feliz com o resultado, que quem se dedica, quem realmente quer aprender, consegue resultados incríveis. E isso é muito bom, por quê? Porque você começa de maneira simples, começa do básico, escolhe uma, duas técnicas, começa, aprende, mas o segredo é aprende do início ao fim, até fazer o acabamento perfeito. Isso é a primeira coisa. Segundo item é que você utilize, pode começar utilizando um ou dois tipos de pedras ou pérolas. Por exemplo, aqui, ó, nessa pulseirinha. É uma pulseira na técnica da amarração com fio de metal, eu que utilizei pérola e um cristal de quartzo. Cristal de quartzo, que é uma pedra natural. Então você pode, por exemplo, aqui eu tenho um fio de cascalho e tenho um fio de pérola, porque a gente compra as pedras e pérolas em fios para criar semijoias. E daí você já consegue criar modelos de colares, pulseiras e brincos. Inclusive, eu peguei, deixa eu separar aqui. Eu separei o brinco, olha, eu vou te mostrar com o mesmo material como você pode criar. O colar, tá aqui ele, a pulseira, tá aqui ela, e aqui tá o brinco para fazer o conjunto. Então, para você ver que você investe em dois fios e você faz vários conjuntos. Você pode fazer vários brincos, você pode fazer vários modelos de pulseira, de colares, que conforme a técnica que você vai utilizar mais pedras, menos pedras, mais pérolas, menos pérolas, e daí você escolhe como fazer a sua criação. Por isso que é importante que você possa escolher qual a técnica que você vai querer utilizar. Isso vai fazer toda a diferença na hora de criar. E também você pode, além de fazer colares, pulseiras e brincos, é possível fazer modelos de pingentes, tornozeleiras. Aqui, por exemplo, eu tenho um pingente que é com ágata preta, toda facetada, olha que bonita essa pedra, pérola natural, e aqui é um jade preto, a gota de jade. Então é bem legal quando a gente começa a fazer as criações, que você começa a fazer modelos diferentes. Começa com colar, com a pulseira, daqui a pouco faz um pingente, por exemplo, aqui, e pode utilizar em outro colar. Esse colar aqui é um colar que eu utilizei as mesmas pérolas, aquelas. Aqui eu tenho uma hematita e aqui eu tenho um cascalho de madrepérola. E daí, por exemplo, aqui eu fiz um pingente que eu posso utilizar nesse colar. Então isso faz toda a diferença na hora que você começa a criar. Deixa eu botar aqui, ó, para você ver como você pode fazer os pingentes avulsos e utilizar nos colares, ou vender, ou fazer, ou utilizar os pingentes, por exemplo, numa camurça, pode utilizar num cordão, num couro, numa corrente, e daí você tem a liberdade de fazer como você quiser. Porque o importante é que você se dê conta como é simples e prático de começar, que você pode ter pouco material, que você pode começar com dois tipos de pedras diferentes, que se você aprender a técnica correta, você já consegue escolher se quer trabalhar com nylon, com linha, com cabo de aço, com amarração com fio de metal, com contrapinagem, com, por exemplo, esse aqui de contrapinagem é feito com os alfinetes, com contrapinagem, com, que mais? Castruado, eu anotei aqui, nylon, linha, cabo de aço, contrapinagem, amarração com fio de metal e castruado. Então você pode escolher e já começa a fazer essas criações. O importante é que você, além de escolher os materiais, não sabe que cor usar, começa com a cor única ou diferentes tonalidades, porque isso vai simplificar. E depois, conforme você for aprendendo, você começa a fazer as combinações diferentes, mais ousadas, que você vai ter certeza que são boas combinações de cores. E o importante, então, é que você escolha uma ou duas técnicas do início ao fim, desde o início até o acabamento perfeito. E pode começar com um, dois tipos de pedras ou pérolas diferentes e também com cores únicas ou mesma cor com diferentes tonalidades. Porque isso você já consegue começar. Imagina você criando as suas
próprias coleções de semijoias com pedras naturais e ainda faturando com isso. Então, o importante é começar. Daí você começa e vai aprendendo como fazer as técnicas corretas. O pessoal perguntando quando que vai ter a próxima turma do Semijoias Sem Limites. As inscrições estão fechadas agora do método Semijoias Sem Limites, mas eu estou fazendo uma lista de espera para a próxima turma. E é bem simples para você entrar nessa lista de espera. O que é a lista de espera? Quando tiver uma próxima turma, você vai ser avisada da nova turma. E é bem simples, você vem aqui no meu perfil do Instagram, embaixo da minha foto, vai ter um link azul. Você clica, vai pedir o seu nome, o seu e-mail. E tem uma caixinha que você tem que ticar ali com código de receber os e-mails. E assim você está inscrita na lista de espera. E quando abrir uma nova turma, você vai ser avisada. Certo? No método que eu ensino a fazer 7 técnicas diferentes de como criar semijoias com pedras naturais. Mas isso eu vou falar depois. Quando abrir as inscrições eu falo sobre o método. Certo? Bom, então o pessoal perguntando é isso, eu estou olhando aqui o que mais eu anotei. E lembrando que a nossa próxima live vai ser terça-feira e o título da live vai ser Conheça os metais de qualidade para criar semijoias. Então vai ser na próxima terça-feira às 20 horas essa live que o tema é muito importante, que eu vou falar sobre os metais de qualidade. Porque se você não usa metais de qualidade, você vai ter todo o trabalho, utilizar a técnica, fazer o acabamento perfeito e a sua semijoia não vai durar. Então na próxima terça vai ter o tema exatamente sobre metais, sobre os banhos de metais, que é conheça os metais de qualidade para criar semijoias. Então eu vou deixar a live salva. Se você quiser, eu vou te convidar para curtir a live, compartilhar, comentar. E também nos meus stories eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você, para saber o que você achou da live de hoje. Tá bom? Então um beijo bem grande. Até terça-feira, às 20 horas, a nossa próxima live. Olha o pessoal mandando beijos, queridas, um amor, gratidão.